quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos, TV aberto, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que também participam dos nossos conteúdos. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos, esse programa já, agora, os primeiros programas pós-Pastor Gedeuti, né, o idealizador desse programa, né, porque esse programa foi criado por uma sugestão dele, quando ele teve aquela revelação, né, o ministério é maior que a vida. Então ele orientou que nós criássemos um programa para falar sobre a riqueza do ministério e a bênção do ministério. Então, a gente nunca vai esquecer, porque aquilo que o próprio pastor falava, o pastor Jesus falava, né? Todos passam, né? Mas aquilo que é do Espírito Santo, a revelação, ela vai permanecer, o legado vai continuar e nós vamos continuar nessa mesma linha daquilo que o nosso amado, querido companheiro que já passou para o Senhor nos deixou. Nós falamos nos programas anteriores sobre os ministérios, a experiência dos ministérios, o valor dos ministérios, mas principalmente o entendimento de que os ministérios são diferentes, não é? Os servos têm os seus ministérios de características diferentes. Isso enobrece a obra do Senhor e também é melhor porque não dá ênfase a alguém em especial, mas mostrando aquilo que nós vamos falar em outros programas, claro, daqui para frente, sobre corpo. E hoje nós já falamos sobre o apóstolo, falamos sobre o profeta, sobre o evangelista e o pastor. Aqueles que ainda não viram podem rever os nossos programas anteriores, estão todos gravados, estão todos aí no YouTube. Vocês podem ver, há uma sequência. E hoje, então, nós vamos começar a falar sobre o quinto ministério descrito na carta de Paulo aos Efésios, que é o ministério do mestre, doutrinador, aquele que ensina, o responsável pela doutrina. Estamos aqui novamente com o pastor Francisco Damiani. Francisco Damiani. Pai do Senhor, todos os irmãos. Pai do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Então nós vamos começar hoje, Francisco, com você. O ministério, claro, não é? O ministério de mestre, quer dizer, do ensino, está presente, muito presente no Novo Testamento, principalmente no apóstolo Paulo. Exatamente. Amadeu fez uma retrospectiva muito boa e o ministério de mestre, o ministério de doutor, é o ministério do ensino. Né? É interessante que naquela mão que representa o corpo, né, ele é o menor dedo, né? Ele é o dedinho menorzinho ali. Mas ele é importantíssimo, né? Esse ministério é importantíssimo porque é o ministério da doutrina. Né? Quando a gente fala na doutrina, a doutrina que vem do Espírito Santo. Né? A doutrina que deve ser explicada à igreja e sempre de uma forma, né, inteligível, né? Que todos possam entender. Né? Essa doutrina é importante que ela chegue dessa forma, né? O ministério de mestre, ele foi colocado como o menor aqui na mão, mas ele é um ministério de muita importância na vida espiritual da igreja. A doutrina, ela é importante porque ela consolida a fé. Então, o Francisco, a doutrina, né, vamos supor que vamos colocar direitinho, né? Toda construção, toda construção tem um projeto, não é? Tem um projeto. Tem projetos que são complicadíssimos. Eu, por exemplo, se eu pegar uma planta estrutural para ler, eu não vou entender nada. Pior ainda, aquelas plantas
de elétricas, aquelas plantas, por exemplo, de componentes aí de computador e tal. Tem umas plantas complicadíssimas. Mas, na verdade, né, quando você executa aquela planta, você tem um resultado, né, uma construção. Então, um edifício belíssimo e tal, com 50 andares, com toda... Mas há detalhes naquele projeto, detalhes às vezes está difícil de entender. Mas é o que dá funcionalidade. Exatamente. Então, a obra de Deus é uma construção. A obra é uma construção. Estou falando aqui da Igreja Cristã Maranata. A obra do Espírito Santo, que começa lá no Pentecostes, ela tem um projeto. Agora, quem fez esse projeto? O Espírito Santo. Quer dizer, é uma obra de Deus. A obra é dele. Então, o projeto da igreja, a igreja tem um projeto. O projeto está lá, o livro de Atos está muito claro. Então, nós precisamos agora entrar nesse projeto para entender como é que é esse projeto. Exatamente. Aí que entra o ministério do doutrinador. Aí você puxou um assunto importante, que é a sua construção. Vamos fazer uma obra. Aí você pega lá tijolo, vai empilhando um em cima do outro. Não, aqui é o lugar da janela. Mas o que dá consistência àquela construção, o que dá união ali entre os tijolos é o quê? Cimento. É aquilo que coloca a construção de pé. Então a doutrina, ela vai cimentando tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos falado e nós começamos a ver a beleza da obra justamente por causa da doutrina. E outra coisa, vamos entrar dentro, que esse é o ramo, né? Mais que você sempre mexeu com mais de construção. E na construção, você tem vários elementos, né? Você tem vários elementos. Não é um funcionário só que faz tudo. Você tem equipes, né? Tem uma equipe que trabalha na parte de fundação, tem outra equipe que trabalha na parte de ferragem, tem outra equipe que é na... Então, vocês, inclusive, estudo sobre cimento, consistência de cimento, a ferragem tem que ser dimensionada, calculada. Exato. Né? Se você errar no cálculo, você pode fazer a estrutura toda desabar, aquela coisa toda. Você tem... Então, um prédio tem uma série de detalhes. A obra de Deus é um projeto que tem detalhes. Tem detalhes. E é ela que... A doutrina é que vem consolidando tudo isso, né? Porque a doutrina ela vai atuando em todos os ministérios, ela vai atuando e ela consolida tudo isso que... E interessante que a doutrina, eu até anotei aqui uma coisa interessante, ela que dá a permanência dos fiéis no corpo. Claro. Porque sem doutrina, o fiel não fica no corpo. Exatamente. O interessante desse comentário, pastor Amadeu, pastor Francisco, é que para você pegar a planta baixa de um projeto e executar numa construção, você precisa de todo recurso material, como o pastor Francisco falou, e ele muito bem entende acerca disso, né? Só que não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. E nós temos uma vivência no que diz respeito à doutrina, à aplicação da doutrina, que é aquilo que a gente aprendeu no seminário no Manaim, de onde vem a doutrina, né? A doutrina é um conjunto de elementos que emerge da palavra, ou seja, não é de qualquer forma, não é de qualquer pensamento humano, filosófico ou teológico. Nós temos um embasamento na palavra daquilo que é a doutrina e a sua aplicação no meio do rebanho, no meio do corpo de Cristo. Então não é de qualquer origem, não é de qualquer forma ou de uma pessoa importante. A nossa experiência foi aquilo que o Senhor revelou para nós dentro da palavra. Então, você colocou bem, é um conjunto, né? Então você na construção, você tem um conjunto de elementos. Agora, você tem que colocar as coisas de forma correta, né? Você não pode fazer uma mistura de cimento com areia e concreto de qualquer forma.
Você tem medidas. As medidas. Você tem as medidas. Importantíssimo, né? Você tem as medidas, você tem a densidade do cimento, sei lá, eu não entendo muito bem disso. Mas existem isso. A obra de Deus é a mesma coisa. Deus tem os servos que Ele usa. Mas existem as medidas que você tem que fazer. Se as medidas forem erradas, você vai ter problema na construção. É por isso que quando Paulo fala de dons espirituais, ele fala de 9. Não adianta você ter uma igreja só, os irmãos ali só com dom de ciências, ali, visão, revelação, aquela coisa toda, mas não tem sabedoria, não tem discernimento. Uma hora aquilo vai dar errado, entendeu? Então você tem elementos, mas você tem que fazer com que esses elementos, eles atuem juntos dentro das medidas corretas para que a construção flua. É isso, Francisco? Muito bem falado. Eu anotei uma coisa aqui, Amadeu, você talvez nem lembre, mas você que falou. A doutrina do Espírito, ela vem por revelação. Ela emerge da palavra e somente da palavra. E não causa espanto, muito pelo contrário, dá alegria e gozo. Porque... E outra coisa, ainda dentro desse assunto, a doutrina tem resultados. Todo projeto tem resultados. Você tem um projeto que está no papel, tá? Mas lá na frente você vai ter o resultado, a construção, aquilo. Como é que disso aqui saiu aquilo ali? Então, a igreja, quando você segue o projeto que está na palavra e o Espírito Santo faz... Porque eu não sou consultor, mas se você for ler um projeto errado, você também vai criar um problema. Exatamente. Vai dar um problema. E compromete, né? Toda a estrutura compromete. Então você tem que saber ler aquela planta, aquele projeto. Então, a igreja, a obra de Deus é um projeto e que você só pode ler esse projeto se o Espírito Santo te mostrar. Pô. Então, todas as linhas, aí que está a doutrina. A doutrina está exatamente nisso. E isso, Francisco, às vezes nós falamos dentro da igreja, é claro que você tem o engenheiro, mas ele aprendeu a fazer aquilo. O engenheiro aprendeu lá na faculdade, né, através dos seus cálculos, através das matérias que ele teve lá com relação àquilo, para aprender a fazer aquilo. Na igreja, os obreiros, os diáconos, então eles vão aprendendo, entendeu? É um aprendizado aquilo ali para você desenvolver esse projeto. Eu me lembro, pastor Amadeu, também foi até uma aula de seminário e aquilo que a gente aprende, que até no nosso próprio nome, né, na nossa instituição, o Senhor nos deu um discernimento da questão doutrinária, sempre para entendermos da necessidade de nos aperfeiçoarmos e nos atualizarmos na doutrina. Porque a doutrina é rígida, mas os ministérios eles precisam ser moldados e precisam ser aperfeiçoados ao longo do tempo. Né? A revelação que o Senhor deu na época do pastor Jonas, de que o nome da igreja seria Maranata Manaim, e depois foi dividido, né? Maranata seriam os templos para pregar uma mensagem da volta de Jesus, e Manaim seriam os lugares onde se aplicaria a doutrina, né? E isso... Esse discernimento quem tem foi Gedeuti. Pois é, e isso daí é algo que está intrínseco à nossa característica institucional e de igreja e à nossa experiência, né? Exatamente, claro. Né, para você ver a linha que foi traçada em cima disso. Agora, o Guilherme e Francisco, a doutrina, ela estabelece uma linha, né? Porque, veja, nós tivemos a experiência da igreja primitiva, o batismo com o Espírito Santo veio antes da doutrina, porque primeiro veio o Pentecostes, para depois Paulo falar sobre o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e tal. Mas primeiro aconteceu o Pentecostes. Isso é claro. Nós tivemos a experiência, por exemplo, de clamor pelo sangue de Jesus, sem saber muita coisa. Pessoal, vocês inventaram. Não, o senhor velou. Os cultos vão começar com clamor pelo sangue de Jesus. E depois nós fomos observar, dentro da palavra, a palavra é riquíssima nessa doutrina, não é? Se andarmos na luz como Ele nos está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus. Então, na comunhão, o culto, né? Se andarmos na luz, então, né? Temos comunhão uns com os outros. Então, é o culto, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós começamos a ver isso. O Senhor chamou a nossa atenção e nós fomos descobrindo tudo isso na palavra, como doutrina, quer dizer, aquilo que foi sendo fortalecido, né, pela operação do Espírito Santo no nosso meio e as experiências que aconteceram com relação a isso. A doutrina, ela sustenta, porque ela tem um elo de ligação, e a doutrina do Espírito, ela é, como se assim, vamos dizer assim, você não, a palavra está faltando, você não consegue contestar. A doutrina do Espírito, ela não sofre contestação. Ela é rígida e ela não tem contestação. Ponto. É você dizer assim, batismo com o Espírito Santo. Aí você vai chegar para um irmão ali, que foi batizado com o Espírito Santo, que teve uma experiência e que tal, falou línguas, aquela coisa. Tu vai falar para ele que batismo com o Espírito Santo não existe? Não, mas eu tive a experiência, né? A experiência do cego. Não, olha, se ele é pecador, não interessa. Eu era cego. Eu era cego, agora estou vendo. Estou vendo. Isso é que importa, não é? Isso aí. E Amadeu, lembrando que o ministério do doutor é o ministério do ensino, né? Então, é aquilo que hoje, por exemplo, nós temos uma grande bênção na obra, que é este ensino. Ou seja, o Espírito Santo, ele está sempre nos ensinando, ele está sempre nos dando uma direção, ele está sempre aperfeiçoando. E quando se fala em ensino, né, se fala também em aperfeiçoamento. A grande bênção, eu vejo assim como pastor, uma grande riqueza que nós temos é esse aperfeiçoamento. Exatamente. Quantas vezes você pega um texto, você prega, da próxima vez o Espírito Santo. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é importante. Porque um texto que você pregou há 5 anos atrás, você vem aqui hoje, lê o texto e tem uma revelação diferente no texto. Isso é uma riqueza muito grande. Isso é muito importante. Porque a doutrina, ela flui. E eu lembro que quando o pastor Gedotim, em 2015, trouxe aquela experiência da necessidade de nós aperfeiçoarmos o entendimento a respeito da doutrina, quer dizer, a doutrina já está estabelecida, mas aperfeiçoar o nosso entendimento acerca da doutrina, nós começamos a perceber coisas novas e interessantes a respeito disso. Isso é muito... Houve uma grande bênção ali. E também falando de doutrina, Tito, ele fala para Paulo assim, tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Porque nós temos que ter cuidado de perseverar na sã doutrina. Ou seja, e essa sã doutrina, é por isso que eu citei aqui, você deu essa aula lá no Manaim sobre ministério, você falou isso aqui. Essa sã doutrina, você só encontra ela onde? Na palavra. Ela emerge da palavra. O que for fora disso, não é sã doutrina. E Paulo, ele exorta Tito a isso. Guilherme, qual a importância hoje, nós como pastores, você está falando para a igreja e pastores estão assistindo, qual a importância hoje de nós, pastores, trabalharmos isso dentro da igreja? Por exemplo, nós temos às vezes diáconos que amanhã podem ser pastores. Então, a importância disso na vida da igreja, de levar a igreja, através desse ensino doutrinário, quer dizer, é o ministério que está dentro da vida da obra. Mesmo que você não tenha revelação, mas você tem que transmitir a revelação, não é? Então, dentro disso, na vida da igreja, como é que você vê a importância, principalmente da formação de obreiros, diáconos e futuros pastores nesse campo da doutrina, no trabalho dentro da igreja? Primeiramente, pastor Amadeu, a responsabilidade do ministério é primordial para fazer a igreja viver e entender a dimensão da importância da doutrina no meio do corpo, né? Isso é fundamental, né? Nós estamos falando que doutrina é a base de tudo e dentro da execução de um projeto, de um edifício, é preciso ter aquilo que é essencial para que
ande tudo nos conformes, tenha tudo certo, né? E isso também, no meio do grupo de obreiros, do grupo de diáconos, das irmãs que ministram a palavra na escola bíblica dominical, também as servas nos cultos da quarta-feira. Isso é importante porque a doutrina é a base, a doutrina é fundamento, a doutrina é importante porque nos faz entender que nós não podemos errar. Conhecer a doutrina é minimizar aquilo que é do homem, aquilo que é erro, é entender e viver aquilo que nós aprendemos de conhecimento da palavra. Então só conhece doutrina e só pratica a doutrina quem conhece a Bíblia, quem tem uma experiência com a palavra. E o senhor falou muito bem dito a questão de que primeiro vem o Espírito, né, e depois vem a revelação. Tudo aquilo que os apóstolos aprenderam na questão doutrinária foi através do Espírito Santo por revelação, né? Paulo, ele teve essa experiência, e nós já falamos até sobre isso em outros programas, que ele diz assim, quando estabelece a ceia do Senhor, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mas como? Se ele não estava lá no dia da ceia, ele recebeu por revelação. E a explicação dele foi a mais... Não. E olha só. Você abordou um ponto interessante. Há revelações na ceia que só Paulo tem. Cansou. Então, Paulo, por exemplo, ele diz assim: quem come e bebe indignamente, essa é uma colocação que ele faz. Não está no texto da ceia lá de Mateus 26. Ele diz: quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. Você sabe que muita gente faz o culto da ceia e não entende esse texto? Não entende esse texto. Olha só, vamos aquilo que os teólogos dizem, né? A exegese do texto tal. Vamos lá. Isso é doutrina. É doutrina, claro. Doutrina. Quem come e bebe indignamente, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí todo dia o camarada passa a vida toda desarrumado, cometendo tudo que é erro. Chega um dia da ceia, chega lá e diz: Senhor, perdoa, eu fiz isso, fiz aquilo, amém, então agora estou preparado para tomar ceia. E vai tomar ceia e tal. Aí continua na mesma situação, fora, totalmente fora. Aí depois, no outro mês, outra ceia, ele vai ali, faz todos os acertos dele, examina. Não é isso. Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Você já pensou se o fígado seu não soubesse qual a função dele? Ele te matava, pô. Ele ia realizar uma função diferente. Ele sabe qual a função dele. O rim sabe a dele. E tá tudo bem. Você, como membro da igreja, você tem uma função no corpo. Se você não discerne a sua função no corpo... Ah, mas eu não tenho dons. Sim, mas você ora, você intercede. E você tem dons, sim. Você pode ter discernimento, você pode ter sabedoria. Você, às vezes, você não tem um dom visível, mas tem um dom espiritual. E você é útil no corpo. Então, quando você participa do culto profético, quando você participa da ação da igreja, entendeu? Então, quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si. Por que isso? Porque o dom espiritual, se vier o dom espiritual para você e você não executar o dom, que às vezes é para livramento, ele se cumpre na sua vida, então ele é juízo. Então o dom que era para livramento, então, olha, tive um sonho que você batia com o carro, se machucava, quebrava todo, e tudo bem, você lá e tal, você não foi aos pés do Senhor, não foi buscar o Senhor, não pediu uma oração e tal, tudo bem. Você levou aquilo, daqui o carro bateu, pum, arrebentou tudo. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Não, o dom veio para livramento, mas você participou do corpo indignamente. Você não discerniu o dom, o juízo veio. Isso é doutrina, pô. Você está entendendo? Então veja só, é por isso que Paulo diz assim: eu recebi do Senhor, como Senhor, o que também vos ensinei. Então a doutrina é muito importante. Nós estamos em cima da hora, vamos terminar o nosso programa por hoje,
Mas não continua ainda dentro desse tema e vamos no próximo programa falar a importância da unidade da doutrina, de como que isso se faz na vida da igreja, principalmente nos ministérios, que é o que nos trouxe até aqui. Até a próxima semana, Francisco, Paz do Senhor. Guilherme, A paz do Senhor. Até a próxima semana.